Alô, alô, pessoal. Eu sou o Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. Um podcast com gente muito ilustrada. Até falando, me antecipando aqui nas palavras em seguida, né? Então, um podcast com gente muito ilustrada. Feito o nosso convidado, que a gente vai apresentar daqui a pouquinho. Estamos toda quinta-feira, às 8 da noite, com um novo episódio no canal do YouTube da TV Metropolitana de Piracicaba e também, simultaneamente, ao mesmo tempo, no canal do YouTube próprio do Ilustre Podcast. E agora a gente vai chamar aqui um ícone do rádio de Piracicaba, essa cidade que a gente ama tanto, o lugar onde o peixe para, mas o rádio continua. Vamos chamar aqui no nosso podcast, no Ilustre Podcast, o radialista Vanderlei Albuquerque. Seja bem-vindo, Vanderlei Albuquerque. Muito bem-vindo. Certinho. Tudo certinho. Bom, Danilo também, né? Todo o pessoal da retaguarda aí. É um prazer estar aqui com vocês, né? Contar um pouquinho da minha história. Começou ontem. Pouquinho, em não? 1977. Então, com muito prazer, a gente vai bater um papo com todo esse pessoal que está assistindo a gente nesse momento. Que bom. Vanderlei, eu considero assim que o rádio mudou muito, hoje com a internet tem muita mudança, como um cartunista estar fazendo um programa na internet, né? Que é meio rádio, esse ambiente, assim, parece um pouquinho rádio, né? O podcast, né? Com certeza mudou muito, viu, Érico? É. Mudou desde 1977, quando eu comecei na Voz Agrícola do Brasil. Que depois veio a ser a Alvorada. A Alvorada, exatamente. A Voz Agrícola do Brasil, que era ali perto da Praça da Santa Cruz. Sim. E depois mudou para a área central da cidade. Mesmo na Moraes Barros, foi quando eu vi no diário, na época, que a rádio tinha mudado de endereço. Sim. Nunca tinha pensado em fazer rádio na vida. Era metalúrgico. Olha Morava só. em Santos, vim de Santos para trabalhar em metalurgia. E que empresa que você foi trabalhar? Na Sociedade Industrial de Ferramentas de corte. Tá. Hoje, infelizmente, ela não existe mais, mas fui trabalhar como fresador. Olha, E que depois idade você tinha? Dava o quê? Isso foi há 40 e poucos anos atrás, 20 e poucos anos já devia ter na época. Tá. Isso você tinha vindo de Santos. Vindo de Santos, mas nunca imaginei fazer rádio, falar em rádio. E aí eu brincava com um gravadorzinho Aico, velho Aico lá em casa. E esse gravador eu gravava algumas coisinhas, lia um jornal e tal. Sim. E nesse dia, quando eu vi no diário, na época, a mudança da Rádio A Voz Agrícola do Brasil, eu falei, eu vou conhecer um estúdio de rádio. Estava de folga no sábado, vim conhecer o estúdio de rádio. Olhei aquela imagem ali onde eu fiquei, eu falei, meu Deus, que coisa linda, né? O cara fala no microfone, sai nessa caixa de som, sai lá na minha casa, no meu carro, enfim. Tinha locutores ao vivo no sábado. Tinha locutores ao vivo. Na época, Tarcísio Chiarinelli, que hoje já parou com o rádio, estava fazendo um programa de manhã de sábado. Tá. Eu pedi para fazer um teste. Posso fazer um teste? Olha lá, assim na hora? Assim, no ato. Olha isso. O rapaz falou, ó, espera um pouquinho, falou com o gerente da rádio, falou, ó, o rapaz aqui queria fazer um teste. Teste. Tudo bem. Me deu lá uns cartõezinhos de cartolina, escrito uns textos de publicidade. Sei. Ele falou, e esse gravador? Eu falei, exatamente, igual que eu tenho. Sabe mexer? Sabe. Entrei no estúdio e gravei os 10 textinhos, 10 cartuninhas que ele tinha dado. Ele ouviu, ele falou para mim, mas já gravou? Eu falei, já, está tudo aí gravado. Olha O patrão não está, mas daqui a pouco ele deve chegar, quem sabe ele ouve já. Falei, tá bom, estou de boa, fico por aqui. Que Fiquei. rápido, hein, Vanderlei? Olha, Deus Muito preparou rápido. tudo, muito rápido. E naquele momento, meia hora depois, o patrão, dono, José Francisco Silva Caldeira, chegou, tal, ouviu o texto, ouviu o meu teste e me chamou na sala. Você trabalha em rádio? Eu falei, eu não, nunca fiz rádio. Faz umas gravaçõezinhas em casa. Falou, nossa, mas você interpretou bem os textos, tal. Você gostaria de trabalhar na rádio? Você tem disposição? Eu falei, olha, eu trabalho em metalúrgica, mas final de semana eu tenho. Ali começou a minha vida no rádio. Trabalhava de sábado, domingo, feriado. Comecei a fazer o horário dos outros locutores. Porque aí perceberam, ó, Vanderlei está aí. Aí eu vou faltar amanhã. Vandão, dá para você fazer? Eu fazia.
Aceitava. Você já foi direto fazer programas, já cobrindo? Na realidade, locutor comercial. Tá. Na época, Reinivaldo Sérgio Ferraz, que depois se transformou em Sérgio Oba-Oba. Ele fazia o programa e eu apresentava ali os textos comerciais para dar espaço para ele. E já dessa época ele já atuava, né? Já atuava. E eu comecei a fazer esse trabalho. Aí começou, né? Chegava um domingo, ô Vanderlei, eu tenho um compromisso, dá para você fazer meu horário? Dá, veio fazer. Paixão por rádio, pegou assim, né? Aquela paixão à primeira vista. E comecei a minha vida no rádio assim. Até que a metalúrgica dispensou. Fez uma poda, a famosa poda na metalúrgica, e eu fazia parte dos mais velhos lá também, fui cortado. Cheguei para o seu Caldeira, eu estou desempregado. Ele falou, por quê? Você está trabalhando aqui? Eu falei, então, mas na metalúrgica não mais. Ele falou, agora que você vai ganhar dinheiro no rádio, vai vender publicidade. Foi aí que eu comecei a minha vida, tanto de locução e também na venda de publicidade. E foi dando certo. Graças a Deus, depois eu enveredei no rádio, não saí mais do rádio, começaram reportagens e tudo mais, e até hoje nós estamos nessa vida aí, locução, programa, reportagem, polícia, acidentes, enfim, um monte de coisa nesses anos todos. A gente estava falando até antes de começar, né, Vanderlei, que uma característica do locutor do interior é a versatilidade, mas não é só porque a pessoa tem um talento que ela se desenvolve. É por necessidade, né? Porque você já citou umas 3 funções diferentes aí dentro do ofício, dentro do rádio, da empresa rádio, que foi contato comercial, vender anúncios, né? Você fazer a locução comercial e também apresentar programas, né? Então são coisas distintas, mas que o profissional acaba tendo que fazer isso no dia a dia e tudo para valer, né? Você entrou muito rápido, né? E hoje em dia, talvez você tivesse no mínimo que fazer um estágio, sabe? Mas você já começou direto, já apostaram em você direto, né? Eu fiz o teste de manhã, quando foi à tarde, eu já comecei a fazer justamente com o Reinivaldo, né? É impressionante. Porque ele falou, você está de boa hoje? Eu falei, estou de folga na metalúrgica. Ele falou, à tarde eu vou colocar você para fazer um ping-pong com o locutor. Na época eu falei, ping-pong? Nem sei pegar naquela raquete, né? Eu imaginei. Mas vamos fazer um ping-pong. Falei, tá bom. Você vem à tarde, 2 horas da tarde. Eu fui na rádio, me apresentei para o Reinivaldo. Ele falou, já estou sabendo, o senhor Caldeira conversou comigo, está tudo bem. Olha, é assim, está vendo essa caixinha aqui? Está cheia de texto. Tem um script para você seguir. Eu vou fazer o programa e dou a deixa para você, você pega o texto e vai lendo. Já está o horário tudo certo. E foi assim que eu comecei a vida, né? Fazendo locução comercial. E depois foi mudando programas de estúdio. Aí passei a fazer reportagens na rua, né? Entrevistar as pessoas. E muita coisa depois foi acontecendo. Até hoje você tem que se desdobrar. Hoje eu estou na 92 FM, né? Depois de passar 33 anos na Rádio Difusora e 11 anos na Rádio a Alvorada, né? Sim, que foi a que te lançou, né? Exatamente, porque ali eu comecei também as minhas reportagens, porque lá na Voz Agrícola eu fiquei mais preso no estúdio. Depois, quando passei para Alvorada, sim, viatura na rua, transmissão de carnaval, fiz 35 transmissões de carnaval na Avenida, né? Foi 35 anos fazendo carnaval, transmitindo o carnaval de rua. E um ponto importante, eu quero exatamente na largada, né, das escolas de samba, eu era escalado para fazer e passar todos os detalhes da escola. Então, com o tempo, você vai aprendendo, você vai jogando o seu improviso para fora ou no microfone. No caso do carnaval, você transmitia... Era todos os dias, o tempo integral de cada desfile? Chegamos a amanhecer aí na Avenida Armando Salles de Oliveira, o dia clareando, a gente transmitindo o carnaval. É a época áurea do carnaval. Depois ele foi caindo, infelizmente. Porque você ficou 35 anos, né? Deu para sentir, então, essa diferença desse período todo aí. O último carnaval que eu transmiti, fiquei morrendo de dó de uma criança. Porque essa criança não tinha mais que 8 anos, já eram 3 horas da madrugada, a última escola para desfilar, chovendo, frio, né? Já aquele arzinho frio da madrugada. E essa criança seminua, porque ela estava com
uma fantasia que deixava a garotinha seminua. Eu não aguentei. Quando comecei a transmissão, eu falei, eu não acredito que isso está acontecendo no Carnaval de Piracicaba. Chegou a esse ponto que uma criança, 3 horas da manhã, seminua, passando frio. Gente, vamos parar de brincar, de fazer carnaval. Cheguei a falar isso no ar. Você acha que isso já foi um sinal de... Você viu isso como um sinal já de decadência? Já estava uma decadência total. Infelizmente, para eu que transmiti 35 anos, você vai vendo, né? Porque eu transmiti na época áurea do carnaval, artistas vinham aqui, participavam, subiam no carro alegórico, perdiam pontos por causa disso, porque você não pode subir no carro alegórico sem estar fantasiado. E a intenção de se colocar uma pessoa, chegou tal pessoa, tal artista, ele está em cima do carro, e daí? Não tinha a ver, na verdade, com o desfile. Não tinha nada a ver. É uma maneira de chamar atenção, sei lá como. Né? Mas isso só aconteceu muito nas transmissões que eu fiz. Depois foi perdendo a graça. Perdendo a graça o próprio público, que a gente via que ficava 2, 3 dias guardando lugar na avenida. Armando Salles com pedaços de madeira, cadeira, sofá, tijolo, tudo para guardar lugar para assistir o carnaval, começou a sumir. Então já não tinha mais isso nos últimos carnavais que eu transmiti. As pessoas já não vinham mais. A rádio deixou de transmitir carnaval ou você optou por abandonar esse tipo de trabalho? Não, o carnaval simplesmente acabou, a rádio parou também de transmitir, né? Nós tínhamos, na época de carnaval, por exemplo, os clubes da cidade apresentavam, chamavam a imprensa para apresentar a decoração. Né? Íamos lá, via a decoração, fazia entrevistas ao vivo, olha, a decoração é essa, o que significa e tal. E, de repente, parou isso também. Não tem mais. Hoje, os clubes já não chamam mais a imprensa para mostrar decoração de carnaval. Aliás, tem muita pouca decoração de carnaval por aí. E o mesmo aconteceu com a rua. Parou, a rádio automaticamente não tinha mais o que fazer. Os blocos que desfilam em Piracicaba, a gente não transmite, não faz essa transmissão. Porque você tem que deixar esse povo bem à vontade. Você não está com o microfone ali, do lado, você deixa a pessoa até meio constrangida. Então vocês transmitiam e mesmo que seja associada a uma certa, eu não vou dizer bagunça, sei lá, fusarca, para dizer uma palavra antiga, né? Mas tinha lá a sua organização, tinha lá o seu glamour também, quando você falou dos desfiles dos clubes, né? Não, dos bailes, né? E outra coisa, né, Érico? Os carnavalescos profissionais que nós tivemos, infelizmente, foram falecendo. Né? E as pessoas que vieram para tomar conta acabaram não tomando conta também, não conseguiram fazer aquilo. Então, acabou perdendo a graça, né? Perdeu a graça. Tanto é que... E outra, tivemos o problema da pandemia. Essa pandemia arrebentou com tudo e não podia fazer carnaval. Aí a própria prefeitura já não dava infraestrutura, não oferecia nada, e as escolas foram afinando também, porque você tem que ter um dinheiro por fora para fantasiar a equipe, para você fazer um carro alegórico. Então começou realmente a acontecer isso. E nós, da rádio, acabamos deixando, porque não vamos transmitir o quê? Decoração de carnaval, o clube não tem. Carnaval de estilo na rua não tem. Então paramos de transmitir. Mas foram 35 anos de muita alegria. Só os últimos tristes, né? Carnaval triste. Essa que é a verdade. Como é que pode um carnaval ser triste? Mas, para mim, foi tristeza, porque a gente tem filhos também. E você vê uma criança daquela, como eu vi no último carnaval, ainda bem que foi o último, seminua, sentindo frio. Fiquei com uma vontade de tirar a camisa da rádio e pôr naquela menina, sabe? É um negócio que me marcou muito. Então, graças a Deus, parou o carnaval, a transmissão de carnaval. Você está falando do carnaval. A rádio, eu acredito que seja muito enraizada no nosso povo, né? A rádio é muito a participação popular, o envolvimento do povo, né? Exato. Eu imagino que a rádio seja ainda hoje o veículo que mais o povo se identifica. Eu acredito até que seja mais do que a TV, sabe? Você veja mais bem, próximo, né? Ultimamente, eu tinha na difusora, né, onde eu estava, eu fazia um programa em AM, para que vocês tenham uma ideia. Fazia FM e AM. É que eu lembro que você falou, você tem que se desdobrar. E esse programa de AM eu fiz bom tempo ele. Era da 1 às 3 da tarde, um programa sertanejo. E o telefone à disposição do ouvinte. O ouvinte fazia a programação. Eu nunca tive problema.
Eu tinha o programa praticamente completo, com a programação bem feita pelo ouvinte. Porque o ouvinte, aquele que gosta, de repente você pode não gostar de determinada música, mas aquele cara que liga, fala, ô Vanderlei, toca aí uma música para mim. Eu duvido que você toque Vicente Celestino. Pô, é pedir bem antigo. Pois eu tocava. O cara ligava, Vandão, por isso que eu gosto do seu programa. Não, e democrático, né? Democrático. Porque a rádio tem a grade da programação e tem também os gêneros que ela toca, assim, pelo menos tem o estilo da rádio que os tais gêneros ficam de fora e alguns é o tempo todo praticamente, pelo menos hoje em dia, né? A resposta é imediata, né? Nesse programa, por exemplo, o que eu pedia, pedia ajuda para tal pessoa. Era imediato a ajuda, sabe? Olha, alguém perdeu o documento, está aqui o documento. Não demorava muito, ia buscar no estúdio da rádio. Porque todo mundo ouve, né, Vanderlei? Lógico que ouve. É muito. Esse negócio que é rádio, ótimo, que nós temos tudo isso hoje. Mas o rádio é o primeiro a chegar, sabe? Eu tenho essa convicção, não vai acabar nunca. Porque é o tal negócio. Hoje, por exemplo, que nem aconteceu agora, recentemente, esse roubo, né? Você refere lá a São Pedro? É isso, no banco, os carros fortes sendo abatidos praticamente, né? E a resposta foi imediata, por quê? Você vai para o local, você tem uma viatura, você tem um equipamento para fazer do local. E o local você tem que passar para o ouvinte, ele criar uma imagem. Entendeu? Olha, está acontecendo isso, o ouvinte, atento, vai criar uma imagem daquilo que está acontecendo, porque o rádio... O fascinante dele é esse. A notícia é você passar ela do jeitinho certo para que o ouvinte fale, puxa, está acontecendo isso, né? Ele cria uma imagem. Mas ao mesmo tempo que você passa a informação com correção, né? Da maneira mais precisa possível, eu olho, eu observo, eu ouço, né? Eu como ouvinte, eu fico admirado na capacidade que vocês têm, né? Você tem, Vanderlei, de transmitir uma história, de você envolver o ouvinte. Porque não é só você passar a notícia como se você estivesse lendo um relatório, né? De uma maneira fria, né? Você envolve, né? É como já aconteceu um determinado locutor, não me lembro o nome dele. Ele lendo a notícia e depois no final ele fala, conforme foto ao lado. Aí matou, né? Meu Deus do céu. Conforme foto ao lado. Além de a interpretação da notícia ser péssima, foi péssima, porque aconteceu tal. A interpretação foi muito ruim. E eu prestando atenção, de repente, conforme foto ao lado. Eu saí de perto do rádio. Fechou com chave de ouro, é o contrário. Com chave de ouro. É o que a gente faz, policia muito. Quando eu vou fazer, eu já fiz muitas reportagens, muitos acidentes. Infelizmente, vi muita gente em estado deplorável nos acidentes. Hoje minha esposa pergunta, mas como é que se consegue ainda ver? Às vezes você vê essas fotos, você vai acostumando com o dia a dia. Ossos do ofício, digamos assim. Exatamente, exato. Você não tem como correr disso. Então, sabe, ela acompanhou uma vez um acidente comigo, estava indo embora para almoçar, e eu falei para ela, não desça do carro, porque é coisa feia. E ela estava com uma certa curiosidade, o Vanderlei? Ela é curiosa demais. E aí o que ela fez? Ela desceu do carro e foi ver o acidente. E no momento que ela chegou próximo da rodinha de pessoas, o perito estava no local, descobriu a pessoa. E ela viu aquilo lá, ela ficou 3 dias apavorada. Eu falei, tá vendo? Eu falei para você não ver. Mas você não sente nada. Eu falei, não é que eu não sinto, eu sinto pela pessoa que está ali. A família que está perdendo esse ente querido. Mas a minha profissão não permite que eu faça isso. Eu não posso ficar apavorado. E eu fiz muitos. Infelizmente, nesse tempo, foram muitos acidentes que eu fiz. E hoje estou mais calmo, né? Eu estou fazendo mais as reportagens mais light, mas mesmo assim estou acompanhando de perto. Aconteceu esse roubo, eu fui. Aconteceu, infelizmente, da senhorinha tentar ir saltar, a gente vai no local. Então, ossos do ofício, não tem como correr disso. O rádio é fascinante por causa disso. E você tem, mesmo tendo que fazer de tudo, você tem alguma preferência, você tem alguma lembrança de algum projeto, algum programa que você tenha apresentado, seja
pelo motivo que for, assim, pessoal mesmo, que você tenha gostado mais, tenha sido uma experiência marcante, né? Eu acho que muita gente vai lembrar disso, né? Assistindo a gente agora vai lembrar. Tá. Roberto Carlos Especial. Eu apresentei durante 8 anos esse programa na Rádio Alvorada, da meio-dia às 2. Não é aquele que tinha Roberto Carlos Especial. Exatamente essa vinheta. Eu canto mal, viu, gente? Só para lembrar. Exatamente, da vinheta, era né? uma das vinhetas. É. E eu dava uma receitinha, mas uma receitinha tipo baratinha, sabe? Você faz a sua casa, mas você não gasta muito. E um dia eu fui surpreendido, que eu fui até a cidade de São Pedro, conheci uma família lá, e ela falou para mim assim, eu tenho fitas da receita, na época fita, das receitas guardadas que você dá que você fazia no Ela gravava tudo. Olha isso. Ela abriu uma gaveta até a boca, cheia de fitas cassete. Olha tudo isso. com as gravações do meu programa, Roberto Carlos Especial. E foi um programa de 8 anos de audiência total. Tanto é que quando mudou a direção da rádio, o pessoal de Limeira comprou aqui, o dono da rádio falou, eu preciso pôr alguém lá da meio-dia às 2, porque a minha rádio de Limeira não bate você lá. Não consigo ter audiência, porque a audiência em Limeira é maior, a sua audiência, do que a rádio que eu tenho lá. Olha isso. Ótimo, para mim, ótimo. Então, foi um programa que marcou muito, durante 8 anos, o Roberto Carlos Especial. E tive o prazer, porque eu sou macaca de auditório do Roberto Carlos, eu tive o prazer de entrevistar o Roberto Carlos, eu e ele, somente dentro do camarim. Olha isso. Só nós dois. Ele veio para cá fazer um show no Clube de Campo. E eu fui escalado para fazer a entrevista. Você lembra o ano disso, Wanderlei? O ano agora não vou lembrar. Nos anos 70 ainda, ou não? Mais ou menos. Mas época áurea, maravilhosa. Entrevistei. Que ele vinha fazer shows, inclusive em clubes, né? Exatamente. Em Piracicaba. Né? E ele veio no Clube de Campo e eu tive essa oportunidade de entrevistá-lo. Entrei no camarim já emocionadíssimo, porque 8 anos apresentando o programa do cara. De repente você vai entrevistar o cara sozinho. Entrei no camarim e tal, foi muito simpático, me deu uma entrevista maravilhosa. Eu lembro de um episódio também que ele estava de costas para a porta do camarim. E eu estava de frente para a porta do camarim. E de repente eu olhei, tinha um segurança, mais um guarda-roupa, né? Sabe aquele de 10 portas? Eu imagino. Eu olhei para ele e ele fez um sinal assim, ó, de relógio, tempo. Eu fiz assim. E o Roberto, respondendo a minha pergunta, eu percebi que ele olhou no gesto que eu fiz. Tudo bem, passou, bateu e tal. Falei do programa, ele falou, ó, liga na gravadora, pede o que você quiser da gravadora. A gente vai mandar com exclusividade para você, porque todo final de ano ele gravava o LP, eu punha as músicas todas no ar, o programa inteiro, só a música dele, do novo LP. Eu tocava o LP inteirinho. Exatamente. E pedia para o ouvinte ligar o que você achou do LP do Roberto. Falou, bicho, mas isso daí é muito fantástico, muito bom. Ó, a gravadora vai ficar à sua disposição. Então, um abraço, muito obrigado, despedi. Ele virou para o segurança e falou assim, não faz mais isso que você fez para o repórter, porque quem faz o horário aqui sou eu. Não faça mais horário para ninguém, tá? Nossa. Eu passei perto do segurança. Mas fiz fusquinha, né? Fiz fusquinha para ele. Ele tomou porque quis. Né? Mas, por então, um lado, vamos dizer, é o zelo de eu quero fazer meu trabalho, mas ao mesmo tempo parece que ele perde a medida do bom senso, né? Exato. E aí esse programa foi, e outros programas que eu fiz na FM também, sabe? Quando começou a FM a 97, que pertence para a Rádio Alvorada, eu fazia, o Sr. Caldeira me colocou para fazer. Nossa, a emoção de falar no microfone da FM foi diferente. Outra emoção que eu tive na vida, durante esse tempo, principalmente na Rádio Difusora, eu ouvia Atinilo José. Sempre ouvi ele. O bom é que eu ainda sou de uma geração que todos esses nomes que você está falando eram muito familiares, o Wanderlei. Exato. Você trabalhou com todos eles, trabalhei, né? Bilha, Tinilo, Ari Pedroso, o Sérgio Baoba, enfim, muitos locutores. E a emoção que eu senti foi quando eu ouvia sempre a Tinilo José, aquela voz marcante, fazendo o programa da tarde da Difusora. Depois ele fazia o jornal. E um dia eu estava na rádio, o patrão falou, hoje você vai apresentar o jornal
com Atinil José, porque quem apresenta não vai poder vir. Meu Deus, aquilo... Eu sentei do lado do Atinilo para ler a laude e apresentar o jornal. Para mim, eu estava do lado de um grande apresentador de jornal. E aquilo foi emocionante para mim, sabe? Então, são pessoas que a gente marcou e consegue marcar. São emoções no rádio que a gente vai passando. Muitas pessoas, o Atinilo, o Bilha e outros nomes, né? Tony Carlos Pedrassi, que era um vozeirão fantástico. Então, essas pessoas que eu trabalhei aqui na Difusora, o próprio Léo Braga, né, que também a gente ouvia e, de repente, fomos trabalhar junto. Então, são emoções que a gente vai vivendo no rádio do dia a dia. É muito gostoso. Que bom. E você citou aí os vozeirões, né? Exato. Você é de uma geração que a coisa do vozeirão era muito não só valorizado, como era o padrão, né? Verdade. E hoje em dia tem muita coisa da informalidade. Vamos dizer que vozes, entre aspas, comuns estão mais nos microfones do que as pessoas, os profissionais da locução, né? Exato. Eu, por exemplo, no rádio, eu não consigo gravar textos gritados, como tem essas vozes hoje. Mas né? Isso não foi um padrão de FM, que era uma coisa mais, vamos dizer, mais jovem, então parece que o padrão tinha que ser essa coisa muito agitada, muito movimentada, rápida e gritada, como você está dizendo, né? Eu não consigo gravar esses textos assim. Então, quando tem texto gritado, eu estou fora. Então, sempre tem texto que é aquele texto mais calmo, mais tranquilo, eu até que arrisco gravar, mas esses gritados eu nem passo perto. Mas então, você já foi induzido, ou para dizer claramente, você foi forçado a fazer coisas assim, eventualmente, de vez em quando, ou não? Forçado não, mas a gente percebe, olha, esse texto não vai ficar bem na minha voz. Modéstia à parte, não vai ficar bem. Eu sou acostumado... É questão de se adequar, né? Calmo, tranquilo, baixo, não gosto de muito barulho. Agora, essa gritaria... Então, por favor, pega esse texto, passa para outra pessoa, não passa para mim, não. E mesmo na FM, que se esperaria isso, que você teve atuação na FM, você não ia por esse lado, né? É a mesma coisa hoje, você pegar um cliente, um motel, você vai gritar, no motel! Nada a ver, né? Esse mancó é bom, né? Tem que ter um texto calmo, tranquilo. Você vai para o motel. Não vai para farra, vai para o motel. Mas tem que ser uma coisa mais. Então, são coisas que eu divido muito na minha vida do rádio. Então, e os próprios patrões, os próprios companheiros do rádio vão entendendo isso, né? Porque o Vanderlei não adianta, ele não gritar, ele não vai gritar. Então, chegou um texto bom aqui para você, né? Chegou um texto bom, isso aqui dá para você interpretar em cima, tal. Então, eu acho melhor. Hoje eu estou na 92. 92 ela tem essa locução mais para cima. Eu estou tentando me acostumar, né? Eu vou me acostumar. Já apresentei 2 programas no sábado, eu sozinho apresentando o programa. E quais eram os programas? É o Manhã, Bom Dia 92. Só para a gente ver essa questão sábado, aí da diferença de estilos, né? Aí eu já subi um pouco, né? A pessoa, o coordenador falou, só que você vai ter que subir um pouquinho a sua locução, André. Falei, só que eu não vou gritar. Não, sobe. Aí eu subi um pouco a locução. Foi bem até no outro dia, ele falou para mim, olha, foi bem a sua. Mas você tem um programa da noite, que esse é o programa para o seu timbre de voz, né? Estamos pensando, estamos analisando para ver se dá para chegar nesse programa mesmo, fazer mais calmo, mais tranquilo, que a noite, né, é um negócio mais... E de madrugada também, né? Um episódio de madrugada, por exemplo, quando eu trabalhei na Estância FM, que hoje é a 92, é a mesma, 92, só era chamada de Estância FM. Eu gostava justamente por isso, Vanderlei, por causa desse tom, hoje chamo flat, assim, calminho, né? Bem rádio som ambiente, né? Isso, Então eu fiz a Estância FM e fui fazer um programa sertanejo, das 4 às 7 da manhã ao vivo, saía daqui, ia lá, a rádio era lá em Águas. Sim. E apresentei o programa. Na última semana, foi um caso engraçado. Na última semana, eu estava me despedindo. Olha, a última semana... no ar, você falou no ar. A última semana, eu agradeço, né, você ter me acompanhado nesses dias. Eu tentei fazer o melhor possível, mas o titular do programa volta na próxima segunda-feira, Foi um prazer estar com vocês, que é negócio. E ligou uma senhora. E ela disse, Vanderlei, que pena você vai parar de fazer o programa.
Falei, por quê? Não, mas o titular do programa está voltando, gente boa, tranquila. Ele falou, não, eu sei que ele é um cara bom. Sabe por quê? Porque ele é muito mole no ar. Ele fala muito mole, muito devagar. Falei, não, mas ele é gente boa. Eu falei, eu sei que ele é gente boa, Vanderlei, eu já falei para você. Eu sei porque ele é meu filho. Meu Deus. Mas olha só. Eu falei, olha, senhor, eu agradeço. Ele falou, não, mas com você, o programa ficou mais para cima. Você inventou essa coisa do fogão de lenha. Como é que é a senha desse bendito fogão de lenha aqui na rádio? Eu não consigo acender. Mandava um recado, põe jornal, põe não sei o quê, como se eu tivesse um fogão de lenha dentro da rádio. Mas foi realmente uma passagem muito, muito gostosa. Depois nossa, eu nunca esperaria essa, né? De ser a mãe do locutor titular lá te elogiar. Eu sei que ele é gente boa. Impressionante. Falei, então, nossa, ele vai voltar, ele também é muito bom no ar. Eu sei que ele é... Mas ele fala muito devagar. Já falei para ele falar muito devagar. Ele fala muito devagar. Falei, então, mas é gente boa, ele volta segunda-feira, você vai ver que você vai acostumar. Eu sei, já falei que ele é gente boa, mas é meu filho. Eu nunca esperaria. Mas sabe, são casos que realmente deixam a gente... E cada dia massageia o ego, né? Sim, mas isso é importante, é um reconhecimento, né? Pô, você está na 92, parabéns, sucesso para você, você merece e tal. Né? Ficou 33 anos, graças a Deus, sem problema difusora. Também sempre fui bem acolhido, muito bem tratado. É que acontece, né? O empresário é assim, de repente ele quer mudar. De um dia para o outro ele quer mudar, dispensa aquele, puxa mais aquele, e aconteceu. Mas sempre agradeci. A Rádio Difusora, para mim, foi um marco na minha vida, né? Na minha carreira de rádio. Como foi a Voz Agrícola, como foi a Alvorada. Foi a Difusora e agora, com certeza, vai ser a 92, se Deus quiser. Se Deus quiser. E é que no caso do rádio, até fica uma relação afetiva com o povo. É muito dito, você, com certeza absoluta, você ouviu isso a vida inteira. Exato. De o rádio ser íntimo do ouvinte, né? De a gente se sentir meio amigo do locutor, né, Vanderlei? Às vezes você encontra uma pessoa e você que é o Vanderlei Albuquerque. Meu Deus do céu. Por quê? Tão decepcionante assim? Não, é que pelo seu timbre de voz, a gente imagina um homem de 1,80 m, 1,90 m. Não é por causa da voz também, né? Mas, graças a Deus, ficou assim, essa coisa bem gostosa, né? O ouvinte, você vai, o cara apresenta você, isso é o Vanderlei Albuquerque. O cara olha e fala, Vanderlei Albuquerque, você tem certeza? Mas logo tem certeza, amigo nosso aqui, toma cerveja todo dia aqui, rapaz. Mas tomando cerveja aqui? Ué, eu vou tomar cerveja? Você é um ser humano no normal, centro né? da cidade? É um ser humano, sou igualzinho a você. Eu frequento fila, enfrento fila, faço tudo que você faz, eu faço. Fique tranquilo. Mas sou eu. Ah, não, agora pela sua voz é você mesmo, é lógico. Então é assim. Não tem dúvida, né, pô? Então o rádio tem essa paixão. O rádio vira uma cachaça. Sabe? Né? É uma pinga desgraçada. Você tomou o primeiro gole, velho, não para. É que nem a cerveja, você toma o primeiro gole, você vai até o fundo da garrafa, não tem jeito. Então o rádio também se transformou assim na minha vida. E no seu caso absorveu, como a gente falou antes, né? Você já de caras, já no primeiro teste, você já entrou, né? Eu fiz o teste tipo 10 horas da manhã, acho que era umas 10 horas da manhã. E comecei já a falar no ar às 14 horas, porque tinha aquele projeto, tinha um negócio de escola, que dava aula através do rádio. Tá. Projeto Minerva. Isso era do governo federal, né? Governo federal. Até às 14 horas. Depois, às 14, começava a rádio ao vivo, como tem a Voz do Brasil hoje, que você é obrigado a parar uma hora. Sim. Então, tinha esse programa aí. E logo após o programa, eu comecei. Então, já entrei no ar, eu fiz o teste 10 da manhã, 2 da tarde, já comecei a falar no microfone e falar para... Aquilo foi uma emoção muito grande também, né? Poxa, eu estou falando aqui e tem gente lá ouvindo eu, isso é legal. Então, aí eu comecei a pegar o gosto pela coisa e virou essa bebedeira, né? Não tem outro jeito, não larga mais. E me diga uma coisa, você sentiu diferenças aí com relação ao AM e o FM? Senti, porque a locução é um pouco diferente. Hoje não mais, como nós dissemos, né? Aquela voz
aquela gritaria e tal, aquele negócio esperto. Mas antes, o FM eu tinha que mudar. Você veja bem, eu saí da Alvorada AM, fazendo um programa da meio-dia às 2, Roberto Carlos falando com a dona de casa, que a maioria era mulher, Sim. e eu fui para uma FM, né? Aquele som, sabe, lá era exigido isso. A primeira notícia que eu dei no ar, na época, Cunha Neto, que infelizmente faleceu, que me levou para lá, dona Cristina, eu li a 1h da tarde, eu fiz o primeiro noticiário. Ele falou, vou ouvir você em casa. Tá. Tem que ser calmo, Vanderlei, tranquilo, tira o pé. Tá bom, fiz a 1h da tarde, ele ligou. Você está entrando no eixo, mas tem que ser mais calmo ainda, mais lento. Ponto, vírgula, obedeça a tudo. Falei, tá bom, então ouça as 2 horas, porque é a hora cheia. Vou tirar o pé, né? Tirei o pé de vez. Sim, sim. Li. Ele falou, pronto, você entrou no clima, acabou. Esse é o clima da Estância FM. Tem que ser essa locução, calma. Nem que leve 5 minutos para você dar 2 notícias, mas leia com calma. É porque não era o ritmo, o tempo, a dicção diferenciada e também a questão técnica, porque o AM é um som inferior ao da FM, né? Tecnicamente, né? Também. Então, você sente a diferença quando na rádio você põe o fone, você fala em FM e você fala em AM. Você sente a diferença, a qualidade de som. Hoje está começando a mudar, né? Hoje está tudo meio nivelado, a qualidade. As AM assim, já estão mudando e vão mudar para FM, canal FM. A migração, né? Então, a locução, ela é assim, você tem que ter também uma noção, né? Vou sair do AM gritando, chegar lá, o cara quer que eu faça bem calmo, bem tranquilo. Vou fazer bem tranquilo, ele quer assim, fiz assim. Na segunda vez ele já falou, pronto, pegou o clima da rádio, é isso aí. Então, fiquei lá, acho que 1 ano e meio, depois que a difusora me trouxe, né? Porque saiu uma pessoa de manhã da FM, e aí o Luiz Ercoton acabou me chamando para a difusora. E hoje o Luiz Ercoton me levou para 92, então você veja a coincidência, né? Ele me trouxe da Estância FM, trouxe para a difusora. Saí da difusora, eu falei, pô, eu estou desempregado, velho, como é que ele vai fazer agora? Ué, vai fazer notícia lá para mim na 92. Eu falei, vamos fazer então. Boa ideia. 1 semana depois já tinha. Cara, fundamental nossa carreira aí. Caiu, né? Como diz o ditado, caiu no colo. Eu falei, perfeito, aí está onde eu queria. Então, continuo empregado, graças a Deus. Graças a Deus. Para a gente começar a terminar aqui, Vanderlei, dá um monte de programas se a gente quiser, né? Tem uma carreira que nem a sua aí, que não falta história, né? Eu estou evitando contar muitas porcariadas, né? Imagina, mas vai ter outras vezes, você nos dá o prazer aqui da sua presença, né? Com o maior prazer, a gente vem e conta. Mas eu queria, para a gente fechar, a gente falou das coisas boas e tal, tem algum gênero, algum tipo de programa ou de matéria que você se lembra, assim, pelo desconforto, você não se sentia à vontade para fazer? Porque não é tudo que a gente gosta de fazer também, né? Exato. Mesmo a gente sendo versátil, vai ter as coisas que a gente vai fazer meio na dúvida ou meio lamentando. Meu Deus, estou fazendo isso, né? Mas por necessidade profissional, você acaba tendo que fazer. Uma delas, eu saindo da Estância FM, vindo embora já do trabalho, um acidente com vítima fatal na rodovia, próximo lá. E eu vi que estava só o policial rodoviário e tinha uma outra pessoa. Eu parei o carro. Repórteres têm que parar. Sim. É curioso. E eu cheguei perto do carro, o rapaz que estava trabalhando, Jobair, assistente de necrópsia, de IML. Vanderlei, foi bom você parar aí. Conhecia, a gente já tinha amizade. Você precisa me ajudar, cara. Porque aí estou eu, o policial rodoviário está lá anotando, não quer nem saber. Farol da viatura acesa. Eu preciso pôr essa criança dentro do caixão aqui para levar. Falei, meu Deus do céu. Isso marcou. Mas marcou até hoje. E eu ajudei. Era uma criança de uns 6 anos que no capotamento ela estava no colo da mãe. Nossa. E no momento do capotamento ela saiu fora e o carro capotou por cima da criança. Então eu tive que pegar os pezinhos dele, o rapaz pegou no bracinho e nós pusemos naquele caixão de
sei lá como é que chama aquele material, que é um outro material que eles colocam para levar para o Instituto Médico Legal. Você teve que praticamente recolher o corpo. Aquilo me marca. Até hoje eu passo com o meu carro naquela bendita ou maldita curva, eu lembro. Sabe, aquilo vem a imagem na cabeça, uma criança. E eu com um filho daquele tamanho, sabe? Tem uma criança, ela tinha na época um filho daquele tamanho. E por incrível que pareça, vestindo uma bermuda verde, igual que meu filho tinha. Nossa, e aquilo... não tem como esquecer mesmo. Eu entrei no carro para vir embora, juntei tudo e tal, entrei no carro para vir embora. Me deu um estado de nervo e não conseguia mais dirigir. Foi todo mundo embora e eu parado no acostamento, tremendo. Me deu uma tremedeira isso é um nervosa. Terrível, isso né? marcou muito. E outros acidentes que eu fiz que marcaram. Mas esse ficou gravado na memória, infelizmente. Uma criança de 6 anos, os pais já tinham sido trazidos para o Hospital da Cana, e depois eu fiquei sabendo que o pai tinha bebido, embriagado, dirigindo e voltando para São Paulo. Irresponsabilidade total. Aí eu fiquei com mais raiva ainda. Isso que é. Aí eu peguei. Isso é que é o triste. É algo que podia ter sido evitado, né? Isso daí me pegou pro resto da vida. Não esqueço nunca dessa imagem, sabe? Então as matérias policiais, digamos assim, são as que marcam mais, você acha? A que mais marcam. Né? O acidente daqueles estudantes de Rio Claro. 22 corpos. Nossa. Jovens que estavam no ônibus, vinham para a Unimep. E de repente bateram um caminhão carregado de piche. E eu fiquei até 4 horas da manhã no IML de Rio Claro. Na época, o repórter do Diário ficou bravo comigo, porque eu pus no ar 22 corpos. Ele ligou para mim e falou, como, Vanderlei, você falou 22? Eu fui lá, contei 18. Eu falei, você foi aonde? Não, eu fui no local. Você foi no local, eu fui no IML, meu amigo. Eu entrei no IML. Eu vi fechar 22 caixões. A sua informação estava... A minha estava perfeita, a sua está errada. Eu, desculpe, você foi no IML? Eu falei, fui, vi tudo aquilo lá. Toda aquela uma imagem incrível. E eu vi famílias e as pessoas que estavam no IML fechando 22 caixões lacrados. Né? Então, são coisas que marcaram bastante na minha vida de radialista. E marcam até hoje, né? Porque de repente você vai fazer um acidente, você não tem outro jeito, você vai ver. Né? Você vai chegar em casa, você vai encontrar com a sua família e você vai pôr aquilo, não pode pôr aquilo na cabeça, senão eu estrago o ambiente dentro de casa. Digamos que você tem que ter o sangue frio para acompanhar a situação, mas de maneira alguma você é um ser humano frio, né? Com certeza, tem sentimento. Então é aquele distanciamento profissional, digamos assim. Com certeza, né? Sentimentos acompanham a gente a qualquer momento. Então... já fiz muita coisa no rádio. Muita coisa triste, muita coisa alegre, mas essas partes mais tristes é bom nem ficar lembrando muito, não. Okay? Bom, para a gente não terminar nesse clima aqui, é da vida também, afinal de contas, né? Mas o que você diria, Vanderlei, nesse tempo de mudanças, que a tecnologia muda tudo, algumas coisas vão se aperfeiçoando, como o rádio. O rádio continua, eu acredito que mais vivo do que nunca, mas também está indo para a internet, né? Também. O que nós estamos fazendo aqui, de certa maneira, é um programa de rádio, né? Exato, não resta a menor dúvida. Então é muito isso. Então, o que você acredita que vá mudar ainda mais no rádio, dentro do rádio, da maneira mais tradicional que você exerce há tantos anos, né? O que você vê como perspectivas, assim? Olha, eu acho que os profissionais que estão chegando no rádio hoje, infelizmente, estão perdendo um pouco a noção. Por quê? Porque é o seguinte, que a gente vê muitos radialistas fazer por hobby. Fazer o rádio por hobby. Mas você diz de não se dedicar completamente àquilo? Não se dedica. E outra coisa, a rádio é uma empresa. Sabe? Sim. Eu trabalhei numa metalúrgica, eu tinha que bater o meu cartão às 6 horas da manhã e bater o meu cartão às 6 horas da tarde. E hoje, infelizmente, tem muitos profissionais que não fazem. Você acredita que talvez seja também por a pessoa ver aquilo como um meio de projeção e não só de profissional mesmo? Como profissional? Infelizmente, tem profissional assim. Tem profissional de rádio que você cruza na rua, você conhece o cara, você sabe que é. Ele olha para você com o narizinho empinado.
Para quê? Ah, é. Você não é melhor do que ninguém. Mas você não acha isso também é algo que afeta muita gente da comunicação, esse nariz empinado? Afeta. Porque, queira ou não, se atinge muita gente. Então, vamos dizer que sobe a cabeça de muita gente? Você imagina se, por exemplo, nessas apresentações, que quando eu sou apresentado, que você, o Vanderlei Albuquerque, se eu virar as costas para ele, ele vai falar, pô, o cara é chato, né? Já perdi o ouvinte, né? Mas não, ô meu amigo, Vanderlei Albuquerque está aqui, prazer, é essa porcaria que você está vendo aqui, não tem outra coisa não. Sabe, você tem que chegar no nível do cara que você está sendo apresentado. Entendi. Agora tem locutor que acha que é o dono da conversa, sabe? O resto é resto, não é assim. É que você falou também, que eu acho que também pode ter o fator econômico, porque você falou da coisa do locutor, ele também ter que vender publicidade. Então o cara ficou dono do dinheiro, o dono do horário. Aí sobe a cabeça, não sobe? Infelizmente tem aqueles porque tem o lado comercial que aí ele acaba sendo forte, e aí o cara se acha, como se fala hoje. Né? É exatamente isso que acontece com muitas pessoas. Vendem, mas esquecem que tem ouvinte lá atrás. Olha, eu vendo bem, tenho uma boa carteira, então eu faço quando eu quero, venho o dia que eu quero, né? E cumprimento quem eu quero. Não é assim. É aquele cara que te manda fazer um pix para falar bom dia para ele. Né? Exatamente. Eu já sou, sabe, perdi a prática, né, de vender publicidade. Estou tentando pegar esse veio novamente, mas não vou perder essa humildade de sempre. Sabe, faz 40 e poucos anos que eu faço rádio. Eu continuo a mesma coisa. Ô, Vanderlei, mas você é a mesma coisa, você é um cara simples, tranquilo. Não tem? Eu falo, não tenho. Para mim não tem essa frescura. Eu acho frescura isso daí. E eu levo a rádio como uma empresa profissional. Eu procuro não perder hora. Eu faço o meu horário, sigo o horário. Tem matéria para fazer, eu vou fazer. Não tenho preguiça de fazer, eu tenho paixão pelo rádio. Então eu me apaixonei pelo rádio. Então eu não faço rádio por hobby, eu faço por profissão. Além, lógico, de ganhar o meu salário. Sim. Né? É lógico que você vendeu, você melhora financeiramente, sim, mas eu faço profissionalmente o rádio. Vanderlei, eu preciso que você faça... eu fiz muito disso na difusora, virada de ano. 31 para dia 1º de janeiro, ao vivo. Olha isso. 31 para dia 1º, meia-noite, 1 segundo. Feliz Ano Novo. Isso eu fiz muito na difusora. Ao vivo, nada gravado. Olha hoje só. Pintou um feriadinho, aí você vê neguinho já gravando o programa e caindo fora. Eu não gosto disso. É que a comunicação e jornalismo, né, Vanderlei, é um ramo muito exigente, né? Exatamente. A gente precisa ter a paixão realmente, né? Mas eu acho que diferencia você e desse pessoal aí que nós estamos analisando, vamos dizer assim, para não dizer detonando que eles merecem, né? Exato. Eu acho que a gente pode ser apaixonado, mas não deixa de ser profissional. Exatamente. Porque o amador é o apaixonado sem rumo, na minha visão. Assim. E eu já não... É o diletante, né? O cara que é o de vez em quando da história. Né? E muito paraquedista, né? Caiu muita gente de paraquedas em rádio. Infelizmente, hoje você chega numa emissora de rádio, você não tem conhecimento nenhum. Quanto você quer desse horário aqui? X, eu pago. Pode fazer. Acabou o profissionalismo, né? Não, mesmo aqui, né, Vanderlei? A gente está fazendo aqui também dentro de uma empresa. Só que eu sou cartunista. Mas não é chegar e falar qualquer coisa no microfone também, né? Eu fiz um curso de radialismo no Senac lá. E eu fiquei 6 meses lá com a fonoaudióloga regulando o meu sotaque. Porque ela dizia, se você for trabalhar em rádio, você nunca vai trabalhar com esse sotaque que você tem. A minha sorte é que aqui no podcast é uma espécie de rádio um pouco mais informal. Exato. Só que essa informalidade não significa que você vai fazer qualquer coisa também, né? Então a gente precisa ter um rumo, precisa ter também um tempo determinado e também precisa saber o que está falando, né? Com certeza. Precisa se informar, né? Às vezes eu brinco nos meus programas de rádio, quando eu faço programa de rádio, brincam muito com o nosso linguajar, né? O nosso sotaque. Eu brinco, viu? A senhora deixou a porta aberta lá, ó. Tá vendo lá a porta lá? Outra, eu vou cair daqui, eu tô pendurado no andaime. Você, pedreiro, tira eu daqui. Então eu uso.
Isso aí. E descontrai, né? É isso aí. A pessoa fala, nossa, Vanderlei, você realmente leva a coisa bem na maciota. Não tem outro jeito. É assim que tem que ser. Profissional de rádio tem que ser assim. Não pode ser narizinho empinado, viu? Narizinho empinado não resolve. Vocês ouviram, né? Ilustres aspirantes a profissionais, quem sabe, ilustres ouvintes, espectadores, internautas, né? Nós temos que ser feito o Vanderlei Albuquerque. Vanderlei, muito obrigado. E eu queria também aproveitar aqui para agradecer de uma maneira mais pessoal. Muito obrigado pela amizade que você tem com meu pai. Você não sabe a satisfação que ele tem de conviver com você. E graças a esse contato que eu cheguei a você. E não foi nem pela questão do rádio, foi pela sua amizade com meu pai. Eu chamo sempre, Antônio, para mim, não existe. É, o seu Nico. Esse é o Nico. É o meu velhinho preferido. Gente muito boa. Eu fico muito emocionado de estar falando com você, viu? Companheiro de rancho, né? Companheiro de cerveja. É, isso aí. Esse seu pai é uma pessoa fantástica, eu adoro muito. Então, eu que agradeço pelo convite e vou estar sempre à disposição quando vocês quiserem. Claro, e antes disso, evidentemente que a sua voz faz parte da minha vida também. Com certeza. Então, também por isso, muito obrigado, Vanderlei. Mais uma vez, eu que agradeço, viu? Eu fico feliz, massageio o ego, com certeza. Mas é merecido. Você sabe o esforço e o empenho que você tem para merecer o elogio, né? Graças a Deus, que Deus continue me iluminando, né? A todos e dando nós, essa né? simplicidade para que a gente continue. É isso Vocês aí. fazendo um ilustre podcast, né? A gente aprende com você, pô. E eu lá no rádio também, eu vou falar lá no rádio podcast para a turma aí, né? Assistir também, fazer uma propaganda lá. E preciso visitar lá também. Isso, se a gente está apareça. em frente ao microfone é porque a gente também ama Fica à isso, vontade, né? vai tomar um café com a gente Tomar lá um no café. 92. Tranquilo. Que bom. Obrigado, Vanderlei. Eu que agradeço, um abraço para você, Danilo, né? Danilo Teles, nosso diretor aqui da Danilo, TV Metropolitana de Piracicaba. Exatamente. Danilo, Érico, muito obrigado. E você que está assistindo, né? Tomara que você tenha gostado. Com toda certeza. Obrigado, Vanderlei. Um abraço. É isso aí, pessoal. Mais um mestre aqui, um ícone do rádio de Piracicaba, no nosso ilustre podcast. E toda semana, às quintas-feiras, às 8 da noite, estamos no canal do YouTube da TV Metropolitana de Piracicaba e no canal próprio do Ilustre Podcast. Então, aguarde a gente. Temos a nossa agenda de convidados semanal no @ilustre.podcast. Deu umas engasgadas, mas é a emoção aqui de estar em frente ao Vanderlei, viu, pessoal? Então, vocês perdoem que essa emoção é plenamente justificada. Então, um abraço a todos. Até a próxima semana, se Deus quiser.